Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. 11 da manhã, 29 minutos. Começamos até antes, hein? Bom dia para você que está conosco aqui na BocNews TV. Um grande abraço a você que está aqui conosco na BocNews TV para mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você, repito, nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também lá no site, a versão rádio/podcast, disponível no canal de áudio, no site do BocNews. O programa desta sexta-feira vai falar bastante da vitória do Santos ontem, né? Pena que a gente não pode passar o gol, né? Não tem gol da Santos TV, lá da Conmebol, se a gente usar, tomamos notificação, né? Mas enfim, foi o gol do Juan Seco, que os senhores já devem ter visto, né? O Santos venceu por 1-0 no finalzinho, uma partida que surpreendeu muita gente, mas até comentava com algumas pessoas que o futebol ele não é uma ciência exata, né? Não dá para você dizer assim, ih, caramba, vamos com o time reserva lá, vai perder na altitude. Eu falei, olha, não é assim, eu já vi acontecer cada coisa, custar esses times reservas. O Santos não ganhou do São Paulo outro dia com o gol do Jobson, então. E aconteceu de novo, né? O Bustos montou um sistema tático com 3 volantes, né, mais posicionados naquele esquema de losango, que eu acho que deve continuar, disse isso no vídeo pós-jogo do Canal 10 ontem, deve continuar esse sistema. Aliás, quero ver como vai ser a escalação no domingo contra o Cuiabá, e com peças aí que vinham sendo pouco utilizadas, o Camacho, o Auro, o próprio Juan, que entrou no segundo tempo, o Lucas Barbosa, que começou a partida, o Pirani, e o time marcou direitinho, né, deu conta do recado e buscou o gol no final, com os meninos da Copinha, né, o Lucas Pires dando passe e o Juan Seco marcando o gol. O que alivia um pouco a situação do Santos, até porque o La Calera venceu o Banfield na Argentina, então o jogo daqui 2 semanas na Vila entre Santos e La Calera será praticamente a decisão do grupo, né? Quem ganhar fica na frente, se empatar o La Calera continua, aí o Santos não depende mais dele, então é quase que uma decisão de campeonato, a vaga na Sul-Americana neste jogo de daqui 2 semanas, porque semana que vem tem a partida pela Copa do Brasil. E para a gente, antes de apresentar quem vai fazer o programa de hoje aqui comigo, eu até esqueci de falar no vídeo do Canal 10, mas eu tuitei sobre a combinação do uniforme do Santos. Eu acho até que valeria a pena, de vez em quando, ao jogar na Vila, o Santos reviver esta combinação, porque é aquela que eu me lembro quando era criança, né? Quando o Santos jogava de listrado, de shorts branco e de meião branco, né? Eu acho uma combinação maravilhosa aí, por conta das novas regras, né? De mudança de uniformes. O Santos muitas vezes tem que jogar de shorts preto, e para não ter que jogar de shorts preto e meia branca, ficar igual o Corinthians, joga com tudo preto, né? Ficar um negócio mais carregado e tal. Então, valeu, né, ver o Santos de novo também com um uniforme tão bonito, como a gente se acostumou a ver, pelo menos a minha geração, né? O Santos com camisa listrada, o shorts branco e o meião branco. Tomara que, se fora de casa é mais difícil de acontecer, mas pelo menos de vez em quando na Vila, que a diretoria, a comissão técnica optem, né, por essa combinação que eu acho, e acho que todo mundo concorda, uma combinação belíssima. Meu caro Felipe Brandão, está aí nos bastidores. Hoje eu estou aqui no modo home office, né? Estou com uma camisa bonita do Santos ali atrás também, né? Aquela clássica azul, branca e frisos dourados. Hoje eu estou no modo home office, eventualmente estou por aqui, mas tenho convidados, estão aqui dividindo a tela comigo. Divida aí, meu caro Felipe Brandão, está ali. Hoje a gente está concorrendo qual é o armário mais bonito, né? São 2 em Santos e um em Londrina, né? E pelo que eu vejo, da luz, acho que está sol em tudo quanto é lugar. Aqui está sol, claro que o TED não está tão longe assim, está sol neste momento em Santos. Imagino que lá em Londrina deve estar um friozinho, né? Aqui está 23, 22, né? Não sei como é que está por lá, mas já estão apresentados Ted Sartori,
o homem do canal Só Esportes, do Arquivos 1000, aliás, o Ted está revelando a sua veia artística, né? Quase que um stand-up quando ele lança os vídeos do Arquivos 1000. Um negócio assim que está captando o público. Eu vejo sempre as lembranças do passado, vídeos antigos, né? O Ted cantando e tal. Não percam, que você se inscreve lá no canal do Ted também, que é muito legal. E o Matheus Henrique, que é o jovem, a nova geração da crônica esportiva alvinegra, lá do podcast do Peixão, que sempre que eu posso acompanho o trabalho da rapaziada por lá, tá certo? Então, vou seguir a linha aqui da nossa tela dividida com o Ted Sartori, e o primeiro destaque dele, Ted, você que é um homem das letras, das palavras, né? E eu pedi até uma brincadeirinha aí para o Felipe Brandão no nosso thumbnail. Nas alturas tivemos um milagre, o Santos ganhou fora de casa, hein, Ted? Bom dia. Bom dia, Alex, ao Matheus. Desculpe a falta de voz aqui, que eu estou um pouco rouco, mas não tem a ver com a altitude nem com o jogo do Santos. O fato é que o Santos realmente ganhou fora de casa, primeira vitória do Bustos fora de casa. E falando em brincadeirinha, Alex, tem muito torcedor do Santos que reclama que o Rueda só quer saber de pagar boleto. Boleto é compensado pelo banco. E ontem o banco é que compensou, né, Alex? Só que o banco de reservas, e o Santos ganhou com 2 jogadores saídos do banco, né? Aliás, eu ontem falei isso na transmissão do De Olho no Peixe ontem, e também comentei antes do jogo ainda, eu falei, puxa, geralmente o Santos às vezes vê o time titular e vê o banco, fala, nossa, o banco, né, não tem opção e tal, e bababá. E ontem eu falei antes do jogo, falei, puxa, hoje é o contrário, né? Porque como o Santos estava com as reservas, o Santos olhava para o banco e falou, pô, tem algumas opções aí, quem sabe pode ser mudado e tal, e acabou acontecendo isso perto do final, né? O Santos que cumpriu essa expectativa, né? Que o Santos ia jogar muito defensivamente, tentando ali um lance de definição, mais por empate do que qualquer outra coisa, mas a vitória saiu bem no finalzinho, né? O Santos jogava por uma bola, acabou saindo um gol, mas o que eu gostei, Alex, falando do copo meio cheio, foi que o Santos marcou muito bem, né? O comportamento defensivo do Santos foi muito bom. Eu até diria que se o Santos tivesse esse mesmo comportamento defensivo contra o União La Calera, no jogo que foi 1-1, o Santos certamente teria vencido o jogo, porque o União La Calera tem muito menos recursos que a Universidade Católica, e ontem o Santos segurou a parada muito bem, só que não dá para jogar sempre assim, né, Alex? Esse negócio de saber sofrer, eu não gosto muito dessa história, não. Eu prefiro saber sem sofrer, viu? Para brincar com as palavras, já que o Ted falou do banco, o patrocinador do adversário ontem era o Banco Pichincha. Não é Pechincha, como é sim. aqui, é o Banco Pichincha. Aliás, lá no Equador, não é a primeira vez que eu vejo este patrocinador. Eles pechincharam e o Santos levou, né, nessa história o jogo de ontem. Mas acho que especificamente no jogo desta quinta-feira, sofrimento até era esperado, né? Porque era o time reserva, afinal de contas, na altitude, você vê, derrubou o Carille a altitude lá no Atlético Paranaense, tomou de 5-0. Então, esse tipo de jogo eu não espero beleza, eu espero sofrimento mesmo. Agora, não precisa ser sempre assim, né? O Ted tem razão. Eu não espero nenhum sofrimento contra o Cuiabá, pelo amor de Deus, no próximo domingo, tá certo? Matheus, obrigado pela presença também. Bom dia. Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte: pô, tudo bem, né? O Santos tem problemas. O segundo tempo, principalmente, o adversário foi um pouco mais efetivo no ataque. A posse de bola foi disparada, superior da equipe equatoriana. O Santos deu 5 chutes, só 2 no gol. Os caras chutaram muito mais. Aquela fórmula, né, que tem se repetido aí nas últimas partidas. Só que eu vejo algumas pessoas, nem parece que o Santos ganhou. Fora de casa, com o time reserva, na altitude, que deixou a classificação ali próxima, né? Ela pode acontecer, depende só do Santos. Eu vejo um pessimismo exagerado, né? O Santos jogou mal de novo. Pô, time reserva na altitude. Os caras queriam quem, ô Matheus? Tudo bem? Um abraço. Valeu pelo convite, Alex, Ted, para a galera que está acompanhando o Esporte Destaque. Eu vejo um extremismo um pouco, Alex. Eu acho que os resultados não condizem um pouco com as atuações do Santos, mas também não é para pedir a cabeça do Bustos. Eu acho que, em casa, o Santos joga, eu acho que faz bons jogos em casa, jogos razoáveis.
contra o América Mineiro foi um bom jogo, contra o Curitiba foi aceitável, no Paulistão, nos jogos em casa, contra o Água Santa, o Santos fez bom jogo na Vila Belmiro em casa, então, mas fora de casa é muito aquém, como o Ted falou, muito sofrimento, o Santos fica muito atrás, e eu não vejo problema de ser defensivo, acho que treinador defensivo, ofensivo, eu não me importo muito com esses estilos, acho que não vale a pena definir um treinador, mas mesmo sendo defensivo, tem que ter uma escapada, ter jogadas de contra-ataque, e muitas vezes a gente vê que o Santos não consegue ter de contra-ataque, velocidade. Então acho que isso que o Bustos tem que acertar. Pode ser defensivo, eu não me importo, acho que muita gente não se importa, mas tem que acertar essa jogada de contra-ataque, ter mais velocidade. Eu acho que ontem não valia a pena escalar o Angulo, por exemplo, que vai jogar de contra-ataque, e o Angulo é um jogador lento, então acho que valeria a pena ter o Lucas Braga. Então acho que são coisas que tem que acertar. Eu acho que tem um extremismo na torcida. Nem é para tanto assim, eu acho que ficar cego ao desempenho por causa dos resultados, porque daqui a pouco pega times melhores e se tivesse desempenho pode perder, e nem também ficar com pessimismo, pedir demissão já do Bustos. Eu acho que tem um extremismo, né, um 880 que é muito hoje da nossa sociedade, nosso futebol, nessas análises sobre o Bustos. E sobre o jogo de ontem, eu fico impressionado cada dia mais é o Lucas Pires, né? Ele entrou muito bem no segundo tempo, deu o passo para o Juan Seco. O Lucas Pires eu vi ele na Copinha, não imaginava que ele ia ter um desempenho tão bom, tão rapidamente. Eu vi a qualidade nele, achava que podia participar do time profissional, mas não imaginava que ele ia ter uma evolução tão grande, uma maturidade tão grande, um cara que vai bem no ataque, bem na defesa. Então o Lucas Pires, para mim, é um jogador que não vai ficar muito tempo no Santos, infelizmente, porque a qualidade dele tá me impressionando demais. Pois é, você viu que ele entrou no meio, né? Ele soltou. O Bustos não manteve o Felipe Jonathan na esquerda e colocou o Lucas Pires no meio. Então, é uma alternativa que pode surgir aí. Aliás, mais à frente no programa, nós vamos falar sobre a formação para o jogo de domingo, Dia das Mães, e eu acho que tem um jeito dele montar o time com duas duplas que podem se revezar no posicionamento dentro de campo. Isso pode ser muito interessante para o Santos no futuro. Agora, ainda dentro da Copa Sul-Americana, deixa eu só registrar aqui rapidinho, porque já tem mensagem chegando. Lá no Twitter, o Efigênio Filho dá aqui: bom dia, Lorde e convidados. O Bustos no Santos tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Das 4 derrotas, o Santos foi prejudicado em 3. Banfield, Coritiba e São Paulo. Dos 4 empates, também foi prejudicado em 3. Ferroviária, Fluminense, do Piauí e Fluminense, o Fluminense tradicional do Rio de Janeiro. Bem lembrado pelo Efigênio, e eu espero sinceramente que o VAR domingo aqui na Vila Belmiro não apronte das suas, nem ele, nem a arbitragem que cá estará, né? Porque afinal de contas chega desse negócio. O Edu Dracena ficou muito bravo depois do clássico de segunda-feira, acho que todo mundo ficou bravo, né, com o que viu, enfim. Bom, voltando ao jogo da noite passada, desta quinta-feira, só para dizer assim, a situação do grupo é a seguinte: o La Calera, que venceu o Banfield, aliás, o Banfield tem 3 pontos no grupo, vitória sobre o Santos. O Santos precisa parar de perder ponto para esses times que vão do nada a lugar nenhum, né? Você sabe que o time é fraco. O Santos entrou com tanto medo contra o Banfield, que hoje podia estar numa situação bem melhor, podia estar miseravelmente com 8 pontos, né? Junto com o La Calera, ou podia já estar com 10, mas só o Santos mesmo para entregar 3 pontos para o Banfield. Então, assim, hoje tem La Calera com 8, que é aquele time que está lá no rodapé do campeonato chileno, o Santos com 7, Universidade de Quito com 4 e o Banfield com 3. A Universidade de Quito, ele até pode, ele depende de tropeço do Santos, mas ele pode ir a 10 pontos ainda, né? Tem 2 jogos. E faz, fora de casa, uma partida contra o Banfield, enquanto o Santos e La Calera se pegam. O Quito pode ficar vivo se tiver um empate aqui, né? Santos e La Calera, um vai a 9, outro vai a 8, e eles forem a 7, eles chegam com chance na última rodada. O que não seria de todo ruim, porque aí o Quito brigaria diretamente com o La Calera na última rodada. Agora, se o Santos vencer e for a 10 pontos,
eles também podem ir a 10 e aí vai entrar critério de desempate, saldo de gol e tal, e hoje também isso está muito equilibrado. O Lacaleira tem o Lacaleira tem 2 de saldo, o Santos tem 1, a Universidade de Quito não tem, não tá com o saldo zerado, só que o Santos tem 5 gols marcados, o Lacaleira 3 e a Universidade de Quito 4. Então, as duas rodadas que faltam, na terça-feira, dia 17, aliás, interessante isso, né? O Santos vai entrar em campo sabendo o resultado de Banfield e Universidade de Quito. O jogo é na terça, 19h15, no dia 17 e no dia 18, que é uma quarta-feira, que não é muito comum, né? Ter o jogo da Sul-Americana de quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. E aí sim, a última rodada, no meio de semana seguinte, na Vila, 7h15, Santos e Banfield, e lá no Chile, União La Calera contra a Universidade Católica do Equador. Ô Ted, nessa configuração hoje de tabela bastante equilibrada e com o fato do Santos jogar 2 em casa, você está mais confiante em relação à classificação? Até porque, vamos combinar, eu já falei aqui no programa e falei também no canal, o Santos não passar nesse grupo em primeiro, com esses times aí, pô, o Quito, você disse bem, o Quito aqui mostrou bons jogadores, deu trabalho para o Santos, mas conseguiu perder para os nossos reservas. O outro lá, o Banfield não ganha de ninguém. O outro raspa do tacho do campeonato chileno. O Santos tem a obrigação de passar, né, Ted? Vai ter 2 jogos em casa para isso. Soltar o microfone aqui, agora sim. Então, Alex, realmente essas 2 vitórias em casa, perdão, esses 2 jogos em casa, viram um compromisso maior de vitórias, já teria esse compromisso maior. E vira mais ainda com essa vitória fora de casa, torna esse caminho ainda mais possível, não só porque joga em casa, mas também porque o Santos usou os reservas e venceu. Então é um caminho, é uma dificuldade que o Santos está tentando, está conseguindo driblar, felizmente. E você vê o Banfield, por exemplo, hoje é o último time do grupo. E o Santos perdeu para esse time, como você bem lembrou. Eu pensava que o Banfield ia muito melhor. No União La Calera, eu pensava que tipo, o União La Calera estaria lá embaixo e o Banfield estaria mais em cima. O fato é que é muito surpreendente. Esse grupo até me surpreendeu, de certa forma, essa disposição das coisas. Até o próprio Santos lá em cima, em alguns momentos, em razão do futebol do Santos, não com relação aos adversários. Mas o fato é que essa vitória de ontem, Alex, torna esses jogos em casa, a esperança de vitória desses jogos em casa, para esses jogos em casa, cresce além dos jogos, de serem jogos em casa. Mas também você vê que há possibilidade em razão dos adversários não oferecerem tanto risco assim. E aí, Matheus, a respeito dessa combinação aí de resultados do grupo, como é que está a sua expectativa para o Santos classificar? E eu sempre disse aqui, o pessoal fala, não tem elenco para aguentar as 3 competições. Eu acho que o Santos tem que ir na Sul-Americana, porque a Copa do Brasil dá mais dinheiro, dá, mas vai chegar uma hora que a gente vai bater de frente com times muito mais fortes, que assim, você pode ganhar, pode, mas a chance de chegar na final é muito mais difícil. Então, eu sou daqueles que acham que o Santos tem que ir firme na Sul-Americana, porque é o título possível, né, Matheus? Então, até uma conversa que a gente estava no começo do programa, que o Santos em casa joga melhor do que fora. Então, tendo 2 jogos em casa agora, estou muito confiante, eu acho que o Santos vai passar. E como você falou, Alex, nesse grupo, contra esses clubes, o Santos tem a obrigação de classificar, pelo menos para as oitavas de final. Então, com esses 2 jogos em casa, eu acho que o Santos vai fazer lição de casa e vai acabar classificando. Dos outros times, eu acho que o Quito é o melhor time, o time equatoriano. É o time que conseguiu envolver o Santos no primeiro tempo na Vila, mostrou um toque de bola legal, mas mesmo assim o Santos é muito mais time, então tem a obrigação de classificar com esses 2 jogos em casa, porque o Santos em casa joga melhor, né? Nitidamente o Santos em casa joga melhor do que fora. Acho que 2 jogos em casa o Santos classifica. Se fosse 2 jogos fora, eu acho que não estaria relevante. Mas como são 2 jogos em casa, eu acho que classifica. Nessa questão de você falou Sul-Americana, Copa do Brasil, eu concordo com você que Sul-Americana é o caminho mais viável. Mas eu prefiro, nesse momento, Brasileirão, para mim, eu acho que seria uma prioridade minha para o Santos ter uma folga, né? Mas chegar lá no final, meio do ano, setembro, entre Sul-Americana e Copa do Brasil,
eu também optaria pela Sul-Americana, porque é um campeonato mais viável que a Copa do Brasil em termos de título. Muito bem. Aproveitando, Matheus, o foco em você, e o Ted também vai responder. A gente está aqui falando que o Santos teve problemas de ordem coletiva, defendeu bem, achou um gol no final e tal, chutou pouquíssimo no gol, teve uns chutes bizarros de longe, assim, tortos e tal, né? O Santos não criou praticamente nada. Mas, assim, eu tenho lido as repercussões do jogo entre a torcida e eu vi muita gente elogiar o Camacho, elogiar o Sandri, o Bauerman, que salvou um gol em cima da linha, o Velasquez, o Felipe Jonathan, que não comprometeram, fizeram lá o papel deles, enfim, o Auro também, ninguém se cresceu pelo lado dele ali. Eu até no vídeo ontem falei que eu senti mais a ausência realmente da dupla de ataque. Eu acho que o Angulo e o Lucas Barbosa sentiram mais o jogo, talvez até pela postura da equipe, enfim. Desses caras que tiveram chance ontem, quem que você gostou e achou que pode ser útil assim num curto espaço de tempo? O Juan, porque fez o gol, porque afinal de contas ele nem no banco de reservas tem ficado, né? E eu já vi mensagem chegando aqui de gente falando, ó, tá na cara, tá provado que o Juan é mais bola do que o Angulo, né? Eu não sou tão extremista assim, já que você usou esse termo, né, o Matheus. Eu acho que tem jogo que você pode ficar com um no banco, outro que você pode utilizar outro, daqui a pouco tem alguém suspenso e tal. Coisa sempre vai girando. Mas eu acho que realmente o Bustos não pode. O cara faz um gol desse e ele de repente desaparece e volta daqui a 2 meses para o banco de reservas, enfim. Nas atuações individuais, o que você destacaria? Eu gostei do Sandri. Eu acho que o Sandri, tecnicamente, é o melhor volante do Santos, de segundo volante. Ele e o Zanocelo. O Sandri, eu acho que fez um bom jogo. Eu acho que recuperar o Sandri vai ser fundamental na pré-temporada do Santos, porque a temporada é longa. Então, eu gostei muito do Sandri. E o Camacho fez um jogo seguro também. E daí a discussão, Camacho e William Maranhão. O Camacho joga mais que o William Maranhão. O William Maranhão foi contratado e tal, mas não vem jogando bem. Então, acho que pode ter uma discussão. Entre Camacho e William Maranhão, talvez é melhor jogar o Camacho, porque o William Maranhão, por mais que tenha característica defensiva, de marcação, não vem ajudando muito. Então, eu acho que vai ter essa discussão. Camacho, quando não tiver o Rodrigo Fernandes, colocar o Camacho ao invés do William Maranhão, que não vem produzindo. E no ataque, outra discussão que você comentou, né, Alex? É uma discussão que eu acho que o Juan Seco tem mais qualidade que o Angulo. O Angulo é centroavante de área, finalizador. A bola tem que chegar nele dentro da área. Não adianta você esperar do Angulo fora da área para ele armar jogadas, fazer jogadas de velocidade. Mas o Angulo é uma contratação meio cara, né? Pelas informações dos setores do Santos. Ele ganha um salário alto. Então, é difícil, né, Alex? Tirar o Angulo do banco com o salário que ele tem, um jogador que o Bustos gosta. Então, é uma situação muito difícil. É injusto com o Juan Seco, né? Porque eu acho que ele é até melhor que o Angulo, mas ao mesmo tempo o Angulo é um jogador caro, né? Então é complexo. Daí você vai deixar 2 centroavantes no banco, só um vai entrar. Então eu acho que é uma situação complexa aí do Juan Seco com o Angulo. Olha, Ted, eu vou te contar uma coisa. Você que conhece ele bem, até porque entrevistou várias vezes, fez livro e tal. Se fosse o Emerson Leão, técnico do Santos, é que o Leão não é mais treinador. Não estou defendendo aqui que o Leão seja o técnico, mas ele não ia querer nem saber se o cara é caro, se ele. O Maranhão, o Angulo, vai jogar o moleque, entendeu? Enfim, eu acho que tem um pouco isso. Agora, só para completar o que o Matheus falou, o próprio Sandri compartilhou, né? A estatística do SofaScore, né, da atuação dele ontem, jogou 90 minutos, 54 toques, 29 passes certos, 80,6%, 4 bolas longas com 2 acertos, 15 duelos, 9 ganhos, 2 cortes, 2 interceptações, 8 desarmes, 2 faltas. Ele recebeu a nota 7,3 e ele, nesses aspectos defensivos, foi excelente. E eu não tenho o número agora, mas no pós-jogo, de tantos que eu acompanhei ontem, alguém levantou o dado de que o Camacho, isso que disse o Matheus agora, foi melhor nos aspectos defensivos do que o Maranhão. Então não é só impressão visual não, Ted, é estatístico também. Em relação às individualidades, o que você diria, meu amigo? Olha, sobre esse meio campo, né, o Camacho
ele foi muito bem, ele fez, tanto ele quanto o Sandri fizeram o que foi proposto, né, que era aquele comportamento mais defensivo, e o Camacho deu o melhor passe também. Eu vejo às vezes o Camacho mais como segundo volante, mas ontem ele desempenhou muito esse papel. E o Sandri também, também foi bem, poderia ter ido até melhor. Eu ainda acho que o Sandri ainda está se recuperando, ainda está longe do que a gente gostaria de ver, mas o Sandri vem melhorando bastante. Sobre o ataque, é inconcebível, Alex, independentemente. O gol ontem veio para provar isso, que o Juan Seco não seja ao menos uma opção mais utilizável, como foi ontem. Eu vejo o Juan Seco, e aí não falo de característica, eu falo de sequência, ele pode até, se ele for utilizado mais vezes, seguir como o Marcos Leonardo. Você lembra no final do ano passado, no Campeonato Brasileiro, que ele teve aquela sequência de jogos e gols e tal. Estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, mas é uma possibilidade de, acho que ele tem uma sequência, pode ter uma sequência, tendo uma sequência, ele pode ter essa sequência, sem querer ser redundante, como ocorreu com o Marcos Leonardo. É questão de dar oportunidade mesmo. E sobre o Lucas Pires também, gostaria de falar do Lucas Pires, que talvez o Bustos, com esse jogo, perceba, imagino que sim, né? E não só perceber, porque não basta perceber, tem que fazer também. O Lucas Pires pode fazer o que se tentou com o Felipe Jonathan, aliás, não só o Bustos, como outros tantos treinadores, de ver o Felipe Jonathan como lateral e como meia. O Lucas Pires ontem desempenhou isso bem, ainda que por bem menos tempo. O Felipe Jonathan já teve muito mais chances nessas condições e eventualmente desempenhou um bom papel. Esperamos que o Lucas Pires possa desempenhar isso com mais exatidão, né? Com mais oportunidades também, quando for necessário. Porque a gente sabe que o Lucas Pires, eu pelo menos considero o Lucas Pires um titular da lateral esquerda, mas se precisar de alguém no meio, a gente já viu que também é possível contar com ele. E eu queria falar do Pirani, né? O Pirani, eu acho que ontem ele faltou se soltar um pouco mais. Talvez muitas vezes a bola também não chegava tanto nele, a verdade é essa. Mas o Pirani é um cara que, caso se solte um pouco mais, porque com o comportamento defensivo que o Santos tenha, bem protegido, eu pensei ontem, puxa, o Santos vai estar bem defensivamente. O Pirani pode se soltar, mas não foi bem assim. Eu acho que é um outro jogador que carece, não que ele não tenha tido oportunidade, a gente fala de Pirani aí há mais de um ano, pelo menos. Só que um ano que o Santos vive, um ano um pouco mais, que o Santos vive nessa briga contra rebaixamento e outras coisas, mas o fato é que está na hora de ele aparecer um pouco mais, levando em conta que o Santos se organiza defensivamente, Alex. Muito bem, olha, está tocando o sino na igreja aqui do lado, sinal que o meio-dia está chegando, toca sempre um pouquinho antes de meio-dia aqui, 11h57. Sobre esse negócio do Lucas Pires, eu até vou deixar o teaser aqui, enquanto o Felipe Brandão prepara o nosso intervalo. O teaser é o seguinte, o Lucas Pires está claro que ele, tecnicamente, com a bola no pé, eu vou me arriscar a dizer um negócio aqui, é que o Ângelo talvez o ultrapasse no futuro. Mas hoje, com a bola no pé, o Lucas Pires é o melhor jogador do Santos. O melhor jogador do Santos, com a bola no pé. Né? Mas eu acho que o Ângelo irá superá-lo no futuro. Então, se você tem um jogador desse, porque muita gente fala, põe o Michael no meio de campo, põe o Kaique no meio de campo, não sei o quê. Mas eu acho que tem a ver muito com característica, com leitura de posição e tal. O Lucas Pires ele tem uma desenvoltura com a bola no pé que é absolutamente tranquilo se ele jogasse, por exemplo, na ponta esquerda ao invés de jogar na lateral ou no meio, né? E ele é tão habilidoso que quando ele teve um momento que caiu do lado direito do campo ontem, ele até exagerou um pouco na habilidade, no drible, que é algo que vem com a maturidade. Então, o teaser que eu queria deixar antes do break para o próximo bloco, já que a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, do jogo contra o Cuiabá, eu espero que o Bustos, primeira coisa, não altere o sistema tático que ele usou contra o São Paulo e contra a equipe da Universidade Católica do Equador, que é um 4-4-2 com losango no meio campo e não aquele 4-2-4 variando para 4-4-2 com 2 pontas, 2 caras enfiados, 2 volantes, um buraco no meio. Eu acho que esse esquema está provado que não vai funcionar.
E aí, necessariamente, você tem que colocar o Felipe Jonathan no time. Você pode pôr o Maranhão também, se quiser, mas eu prefiro que ponha o Felipe Jonathan, né? Por quê? Porque dá para fazer isso aí que o Ted falou. Dentro do jogo, você pode ter, num setor, jogadores que podem trocar de posição. Eventualmente, o Lucas Pires vai para o meio e o Felipe Jonathan fica na esquerda. Ou eles podem trocar, o Felipe Jonathan vai para o meio, o Lucas Pires vai para a esquerda. Isso aconteceu várias e várias vezes com vários times que tinham jogadores com esse tipo de característica. A outra opção que eu faria para domingo, e aí vocês vão pensando no intervalo e dizem se eu estou maluco ou não, era nesse sistema, e eu vou escalar meu time, João Paulo, Madison, Maicon, aí deve ser o Bauerman na sequência, Lucas Pires, Fernandes, Zanocelo, Felipe Jonathan, e aí os três da frente, Marcos Leonardo, o Léo Batistão e o Ricardo Goulart. Eu gostaria de ver o Ricardo Goulart, já que ele andou reclamando do posicionamento dele, neste sistema em que ele pode trocar de posição com o Batistão. Quando o Batistão estiver na frente, ele pode vir para o meio, ali para a ponta do losango, ou ele pode trocar o Batistão, vir recompor, ele ficar circulando em torno do Marcos Leonardo. Eu gostaria de ver esse sistema enquanto o Ângelo não está à disposição. Porque aí, o que ele pode fazer de diferente do que isso? Botar o Júlio de volta na equipe, manter o Angulo lá, até o Juan numa dessas, não sei. Mas o Lucas Braga, o Cuiabá vai vir fechado. O Santos precisa encontrar espaços e não ter um jogador de puxada de velocidade para o contra-ataque. Então fica aí a dica para vocês pensarem no intervalo e vocês aí no chat vão bombando aí também. Peguem no meu pé ou concordem comigo, tá certo? Pro intervalo a gente volta rapidinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, estamos de volta às 12h03, sim, hora do almoço para muitos, né? Voltando com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. E lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855. Lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, em Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão, em Peruíbe, também na cidade de São Paulo, nos municípios do entorno ali da Grande São Paulo, também no ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, Cicobi Unimais Metropolitana, tá certo? Mais algumas mensagens aqui. O Flávio Santos lá no Twitter. Você analisou de forma positiva, isso é legal, mas foi difícil de assistir. Cogitei ir dormir lá pela metade do segundo tempo. Quando o juiz deu 5 minutos de acréscimo, eu queria matá-lo. Não aguentava mais assistir aquela pelada. E não é que fizemos o gol, valeu pela vitória. Ô Flávio, você sabe o que é engraçado? Eu assim, pode parecer masoquismo, mas eu gosto de ver o Santos jogando. Pode estar bem, pode estar mal. Claro que se estiver bem, melhor ainda. Pode ser alguma coisa que talvez Freud explique. Mas eu gosto de ver o sub-20, eu gosto de ver o feminino,
sub-17, eu gosto de ver o Santos, eu gosto de ver a camisa do Santos lá jogando e tal. E eu tinha uma expectativa positiva porque o time estava competindo, né? Não estava tomando um amasso do Universidade Católica. E aí, quando você fala que queria ir dormir, por exemplo, você podia... É que o gol foi um gol bacana, mas podia ter sido um gol antológico. E aí tem os vídeos de quarta-feira, né, do jogo lá do Real Madrid, quando estava 1-0 para o City e o jogo caminhando para os acréscimos, uma galera caiu fora. Saiu do estádio, e aí deu um desespero, gol, 1-2, vai ter prorrogação, os caras queriam voltar. Ou então pegaram, sentaram na calçada com o celular para ficar vendo o jogo, falaram, caramba, pagou uma nota para ver uma semifinal da Champions League e o cara foi embora antes da partida terminar, tá vendo? Futebol é um negócio, você tem que acreditar até o final. Foi a mesma coisa que eu falei antes do jogo, porque estava um festival de pessimismo, não, vai ser goleado, vai tomar um pau lá na altitude, time reserva, o Maranhão e o Auro vão jogar, é o fim, acabou tudo. Eu falei, calma, futebol não é assim, pode ganhar. Ganhou, tá vendo? E ganhou o jogo, tá valendo. Do jeito que a situação tá, eu tô feliz da vida que o Santos tenha ganho. O Eloy Matias Júnior diz aqui também, Alex, quando a gente elogia o Camacho, é sinal que esse Maranhão será o novo Romário. Viverá emprestado por 3 anos. Coitado, né? Cuidado. O Rueda vai ter um Leandro Donizete, um Kleber Reis para chamar de seu, dependendo do que acontecer com o William Maranhão. Enfim. Bom, vamos lá. Eu lancei a braba agora há pouco aí, antes do intervalo. O Campeonato Brasileiro vai ter esse final de semana, nesse sábado, de novo, né? Atlético Mineiro e América. Os caras nem aguentam mais olhar um para a cara do outro. Parece Santos e Curitiba. Também no sábado, 8h30, Atlético Paranaense Escarilli contra o Ceará de Dorival. No domingo, 11 horas da manhã, beleza, né? Flamengo e Botafogo. Às 4h da tarde, Palmeiras e Fluminense. Atlético Goianiense e Goiás. Aliás, o Luan, o menino maluquinho, já vazou do Goiás, né? Ainda queriam trazer ele para o Santos. Também no domingo, às 18h, Bragantino e Corinthians, mesmo horário de Santos e Cuiabá. E mais tarde, às 7h, Juventude e Inter, Fortaleza e São Paulo. Na segunda-feira, Avaí e Curitiba. Campeonato Brasileiro que tem, a gente olhando para a rodada aqui, Corinthians e Bragantino, sei lá, pode dar um empatezinho aqui e tal, né? Atlético Mineiro, América, será que surpreende? Não sei. Curitiba fora de casa contra o Avaí, também não sei. O São Paulo vai jogar com quem? Cadê o São Paulo aqui, meu Deus do céu? Contra o Fortaleza, pode tomar uma traulitada. Não te digo nada que se o Santos ganhar do Cuiabá, o Santos não pule para segundo, volte lá para segundo, terceiro, dá para voltar. Com essa escalação que eu propus aí, o Ted, é mais fácil ou não? Chegar no terceiro, segundo lugar? É bem mais fácil, viu, Alex? E eu gosto muito dos 2 volantes que você citou. Aliás, eu falava ontem no De Olho no Peixe, que no momento eu vejo como a dupla ideal, né? Que é o Rodrigo Fernandes e o Vinícius Anocelo. Por quê? Porque o Rodrigo Fernandes ele combate muito bem e o Vinícius Anocelo ele tem um bom passe e combate também, mas ele tem uma característica obviamente maior de segundo volante. Então são volantes que se completam. Eu acho que no futebol tem que ter isso, Alex. Nas posições tem que ter jogadores que se completam. Se um jogador desarma muito, o outro arma ou tem um passe melhor. Claro que teoricamente os dois teriam que fazer exatamente a mesma coisa, porque um pode se alternar na vaga do outro. A polivalência é tão exigida no futebol já há tanto tempo, mas eu concordo sim, Alex. Eu acho que é um time que pode ter muito mais facilidade, naturalmente, de ganhar não só do Cuiabá, como dos adversários que restam na Sul-Americana, na Copa do Brasil, enfim. É um time bastante interessante, sim. Tá, e antes que alguém pegue no pé do Felipe Brandão, a proposta da linha fina é minha, tá? Eu falo para ele, Felipe, escreve isso e tal. Eu falo, time completo, porque time completo à disposição, porque tá no DM, né? O caso do Ângelo, por exemplo, mas de resto é a galera que tá aí. Ele tem opção, bustos para mexer no time. E aí, Matheus, você acha que esse time que eu escalei vai para as cabeças ou você faria alguma coisa diferente? Eu faria diferente, eu acho que o Bustos também vai fazer. Se você pegar escalações do Bustos em casa e fora, tem um padrão. Em casa ele joga com 2 volantes, que é a dupla Rodrigo Fernandes Anocelo,
que o Ted falou, que se encaixou muito bem, estão jogando muito bem. E ele joga mais solto em casa, com 4 no ataque, né? 2 pontas. O Júlio, que não é tanto ponta, né? É um jogador mais de meia, mas joga na ponta com o Bustos. E os 2 na frente, né? Às vezes é o Goulart, às vezes é o Batistão, às vezes é o Marcos Leonardo, às vezes é o Angulo, mas em casa ele mais ou menos joga assim. E fora ele joga com 3 volantes, ele joga mais defensivo. Então eu acho que o Bustos vai jogar com 4 ali no ataque. Acho que o Júlio vai voltar, o Júlio é o jogador queridinho dele. O Bustos adora o Júlio, acho muito difícil o Júlio não voltar do time titular. Então eu acho que tem um padrão do Bustos em casa. E eu acho que os melhores jogos do Santos foram em casa. O time jogou melhor, o time desenvolveu mais, conseguiu criar mais. E o Cuiabá, né, você próprio disse, né, Alex, vai vir fechado, vai vir para marcar. Então eu acho que o Santos tem que achar espaço, vai ter que rodar a bola. Então eu acho que um time mais rápido, né, eu jogaria com 2 pontas e o Batistão de volta no ataque com o Marcos Leonardo. Eu acho que foi os melhores jogos do Santos. Em casa foi quando o Santos jogou com Zanocelo, Rodrigo Fernandes, Batistão e Marcos Leonardo, e o Ângelo e o Júlio. O Júlio não vem jogando nada, na minha opinião, mas o Bustos não vai tirar. Então eu colocaria o Lucas Braga ali no ataque, com o Batistão e Marcos Leonardo, com o Júlio, né? O Bustos não vai tirar. Eu tiraria, né? Eu jogaria com o Lucas Barbosa. Eu acho que o Lucas Barbosa merecia mais chance, né? Eu acho que o Lucas Barbosa saiu do time misteriosamente, sem explicação. Eu acho que o Lucas Barbosa merecia mais chance, mas pela ótica do Bustos, né, pelo que ele vem fazendo, eu acho que ele vai colocar o Júlio ali. Eu acho a ideia de 3 volantes legal para jogos fora de casa, mas em casa, para o Santos produzir mais ofensivamente, para ganhar o jogo, se você tem que ganhar o jogo domingo, eu acho mais interessante colocar ali os 2 pontos, mais o Batistão com o Marcos Leonardo. Eu acho que dá para você ser ofensivo com esse sistema, até porque você cria um equilíbrio maior, né? O meio de campo não sofre tanto e você libera bem o Lucas Pires, eu acho. Agora, se for pela ideia da tua ideia, Matheus, e se o Bustos fizer isso realmente, eu acho que ele tem que, pelo menos, descomplicar algumas coisas, porque desse jeito ele vai meter o Lucas Braga na direita. E no Lucas Braga na direita não vai. Ele tinha que jogar na esquerda. Aí o Batistão vai ter que ser o meia desse time, né? Com o Marcos Leonardo na frente. Quem vai ser o cara do lado direito? É capaz de ele inventar o Angulo, ou botar o Júlio mesmo e tal. Não, acho que vai botar o Júlio na esquerda e o Lucas Braga na direita? Eu colocaria o Lucas Barbosa também, eu concordo com você. Se ele fosse manter esse esquema, porque aí tem que jogar o Batistão de qualquer jeito. Nesse sistema não joga o Ricardo Goulart. Esquece. Eu acho que não dá para jogar o Ricardo Goulart nesse sistema. Mas aí ia virar um 4-3-3, vai, 4-2-3-1. Não ia ser esse 4-2-4 que ele escala, que eu acho um negócio surreal. Eu não curto muito, não. Mas, enfim, tomara que dê certo. Aliás, só um negocinho rápido aqui, antes de ler as mensagens, que são muitas no nosso chat. Essa semana o Diário do Peixe soltou a informação que o Santos, eu até esqueci de falar isso no Canal 10, que o Santos tinha interesse no Poliesportivo Roberto Dick em Cubatão para que lá fosse erguido o novo CT de base do clube, né? Que ia ter uma licitação, o Santos participaria, e parece que não tinha mais ninguém interessado, o Santos ia levar de qualquer jeito, né? Mas aí houve lá um problema político e se tirou essa possibilidade, foi interrompida essa possibilidade. Eu ouvi algumas pessoas, né, que são da cidade de Cubatão e tal, que a argumentação é que o Santos não traria nenhuma contrapartida para a cidade. Por exemplo, faria-se o que foi feito no CT Rei Pelé e a comunidade não poderia usufruir desse CT como não pode usufruir do antigo Chico Guimarães. Eu entendo essa argumentação, com quem eu conversei também, não é que o Santos não possa vir para Cubatão, mas a administração deveria arrumar uma outra área. Eu lamento profundamente, espero que quem colocou areia nessa história ajude a colocar o Roberto Dick, aquele espaço em Cubatão, como um novo polo de revelação de talentos do atletismo, porque também não pode ficar lá parado aquilo, né? Então que aquilo seja revitalizado e tenha realmente um propósito para a sociedade cubatense, em outras modalidades, mas especialmente no atletismo,
E eu lamento também, né, porque assim, que contrapartida o Santos traria? Poderia trazer alguma outra contrapartida, conversando, social? Acho que não seria nada complicado, não. Mas acho que a maior contrapartida seria o Santos estar em Cubatão, né? A presença física do Santos em Cubatão. Imagina você, se no Roberto Dick, num dos campos, talvez pudesse ser construído uma mini arquibancada, para você ter os jogos do Sub-20 lá, do Sub-17, das Sereias, ter uma casa, e aí a cidade ter um time de futebol de primeira divisão, e não o Real Cubatense e tal, um time que a população pudesse curtir lá, ver os jogos e tal. E até com o tempo, a economia da cidade aproveitar, alguém constrói um hotel ali do lado, alguém vai jogar com o Santos um torneio de base, né? Enfim, um jogo qualquer. Eu sei que tem muito bate e volta, o cara vai ver no mesmo dia, mas você pode ter lá alguma acomodação para a torcida, para o adversário. Não sei, economicamente eu acho que seria interessante para a cidade. Não houve esse entendimento, então lamento. O Santos vai ter que procurar uma outra área, e é difícil arrumar uma área para um CT de base, que o Roberto Dick estava lá estruturado. São Vicente não tem lá muito espaço também, até tem, mas não tanto quanto em outros lugares, e eu continuo batendo na tecla que, apesar da distância, apesar de eventualmente você ter problema com trânsito em períodos de feriado, presidente Andrés Ueda, passe a mão no telefone e converse com as pessoas de Praia Grande. Converse com Praia Grande. Não estou nem falando do terreno na entrada da cidade que foi oferecido para a Portuguesa Santista. Mas converse com Praia Grande. Praia Grande é uma cidade que tem espaço, que tem capacidade de crescimento e que tem na sua gestão pessoas de visão para o futuro, que entenderiam a importância de ter uma marca como a do Santos Futebol Clube, até terreno para construir estádio ofereceram para o Santos lá atrás, e ninguém deu andamento no negócio. Então, eu dou sempre aqui essa dica. Converse com Praia Grande para você ter lá o CT de base, um mini estádio, com a possibilidade das Sereias jogarem lá, enfim. Eu acho que a cidade abraçaria, por exemplo, as Sereias tendo como sede, claro que eventualmente podia jogar na Vila Belmiro e tal, mas ter uma casa para chamar de sua. Então, que o Santos não fique parado esperando aí cair do céu também uma outra oportunidade. Diga, Télio. Sobre esse caso de Cubatão, né, eu li a matéria do Diário do Peixe, né, e com respeito ao poliesportivo Roberto Dick, né, o pessoal do atletismo também se manifestando em razão da pista, né, e tal, que muitos alegavam que os outros esportes ficariam de lado em razão desse, mas eu acho que tem que voltar a ser usado de uma outra forma, isso é uma outra história. Mas me chamou muita atenção, Alex, quem se manifestou contra o CT lá em Cubatão. Pedro Doria, que até outro dia fazia parte do comitê gestor, não dessa administração do Andrés Ueda, mas do José Carlos Pérez, ele inclusive falou como cidadão de Cubatão. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Então, o Pedro Doria, que era do CG do Pérez, como um cidadão cubatense... Que eu nem sabia, por sinal. Pois é, enfim... torcedor do Santos, você entenda então como é que as coisas funcionam, né? Vamos nessa, vamos em frente. Então que o Santos procure um lugar onde ele possa ser mais valorizado e alguém que ame o Santos de verdade, né? Uma comunidade, tem muito santista em Cubatão, é fato, nosso amigo Ademir Quintino é de Cubatão, mas enfim, minha prima Ana Flora Toledo, que é santista pra caramba, é lá de Cubatão também, mas vamos em frente. Deixa eu ler as mensagens do chat aqui, são muitas. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Mesmo jogando mal, Juan e Lucas Barbosa são disparados mas bem melhores do que esses equatorianos. Só falta o Bustos enxergar isso. O Rogério das Trufas, se sempre for assim, eu fico contente. Não só não está melhor, porque a arbitragem tem nos prejudicado. O Marcos Seles, boa tarde, a Marília na área, o Santos, o Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Ontem era jogo para ganhar. Jogar bonito só na Champions com o show do Raio Rodrigo. Pois é, que coisa, né? O D. Benítez. Além disso, o Maranhão não comprometeu e mesmo assim foi criticado por alguns youtubers. Eu não vi o que os nossos companheiros falaram, mas enfim, ele não comprometeu. Ninguém meteu uma caneta nele, um gol saiu em cima dele, fez lá o papel dele, né?
O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Não entendo os críticos. O time do Santos não tem a qualidade necessária para propor jogo, principalmente fora de casa. Qualquer treinador que chega já percebe isso, esquece o espetáculo. O Rogério das Trufas lembra aqui que na Copa do Brasil, no Brasileirão, era para estarmos melhor, se não fosse a arbitragem. Eu acredito que vamos longe nas 3. O técnico está fazendo o certo, deixar a casinha, fechar a casinha, acho que o corretor dele derrubou aqui, e ir numa bola, é o que nós temos. O Reinaldo Vieira, o Juan vinha fazendo um mau jogo, mas foi a primeira vez na altitude e em um time desentrosado. Ainda assim decidiu o jogo. Portanto, meus caros, vamos com calma. Abraço, Alex. Obrigado, Reinaldo. O Fábio Freitas, bom dia, Alex e convidados. Acho que este Juan tem estrela, que continue assim. Aliás, o último jogo que o Santos tinha vencido fora de casa foi aquele na Copa do Brasil que ele fez gol também, né? Porque o outro que classificou empatou, né, contra o Fluminense. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex. Eu concordo com os seus comentários. Esse time da Católica jogou na Vila e deu um sufoco no Santos. Era para o Santos ter perdido. Levamos um bombardeio e o time de ontem nunca jogou junto. O Rogério das Trufas também. Vamos apoiar e ajudar o Santos e pegar no pé da arbitragem. O resultado final é o que ganha. É o quem ganha. O Santos não ganhou uma roubada. O Vinícius Gonçalves Franco também aqui com a gente. Bom dia, amigos. Vocês acreditam que Maranhão e Angulo podem evoluir ainda? Sei lá. Matheus, responde essa aí, vai. Se vira. Maranhão eu não acredito. O Angulo é fazer a bola chegar nele. O Angulo é centroavante dentro da área. Se o Santos produzir para o Angulo, eu acho que o Angulo pode ser útil. O Maranhão eu não acredito, não. Jogar fora de casa é difícil, né? Ainda mais que o Santos só se defendeu, então o Angulo é o cara que você precisa criar para ele. O gol aqui foi assim, né? O Lucas Barbosa e o Lucas Pires fizeram aquela jogada na esquerda, o Lucas Barbosa cruzou, ele estava lá no meio dos caras, subiu de cabeça e fez o gol. Acho que pode ser útil, sim. O Maranhão, é o que eu digo, tá lá no grupo, tá 3-0, o jogo tá acabando, né? Aí entra lá o Maranhão para fechar, para dar uns carrinhos e tal. É isso que ele pode ser. É isso que ele pode ser. Tédio, é sim. Eu estou te respondendo no WhatsApp aqui. Carreguei no colo quando era bem pequenininha. Estou ficando velho, rapaz. Cadê mais mensagens aqui? O Joaquim Raimundo. Alex, bom dia. Muito cuidado para não entregar esses 6 pontos para o Banfield. Porra, Joaquim, só faltava essa, né? O Banfield vai vir aqui provavelmente já eliminado. E se o técnico deles for minimamente inteligente, ele manda o time reserva dele para cá, né? Ainda vai se lascar lá no Campeonato Argentino. Acho que não tem a menor... Se o Santos ganhar do La Calera, acho que perder do Banfield a classificação em casa seria o fim do mundo, né? Não dá, não. O que mais aqui? O Leandro Oliveira. Boa tarde, Alex. Tivemos mais sorte do que juízo. Enfim, espero que esse técnico mostre o futebol verdadeiro do Santos e pare de inventar Lucas Praga, não fala assim do rapaz, na direita, ele mal joga na esquerda, muito pardal esse Bustos. Cara, ontem, eu não acho que seja sorte ou juízo, é que a característica do jogo, você pega um time que nunca jogou junto, time reserva na altitude, e você segura bem defensivamente e ainda ganha o jogo, eu acho que não dá pra gente avaliar dessa forma, o time teve sorte. O gol foi construído por 2 jogadores que entraram no segundo tempo. Né? Ele podia não ter posto, ele podia não ter, ainda mais o Lucas Pires, que é titular, ele podia não ter colocado, mas ele colocou e os caras construíram o gol. Então não acho que seja só sorte, né? Foi feio o jogo? Foi, mas o Santos fez por onde? O Oswaldo Gonzaga de Oliveira, verdade, Alex, no meio dessas galinhas mortas tem que ficar em primeiro lugar. Deixa eu ler quem eu não li aqui mais ainda. O Oswaldo completa, o Santos pede para ele mesmo, se complica. O Wagner diz que gostou do Auro. Será que o Madison está melhor do que o Auro? Eu tenho minhas dúvidas. Gostei muito do Sandro e do Camacho, Bauerman Velasquez. Também. A Anne mandou aqui uns emojis. Eu não estou tentando traduzir. Uma coroa, 3 galos e um... Não sei. Se alguém souber, por favor. Sebastião Machado. Bom dia, Alex. Cara, como tem gente que nem numa vitória como essa se sente bem. Acho que não são torcedores, só querem a saída do treinador. Nada melhor que o tempo. Parabéns por ele rodar o elenco. O João Jorge Martins, salário alto e futebol pobre.
João, fala a mesma coisa que eu acabei de dizer. Altitude, time todo time alternativo reserva, eu acho que é motivo de alegria mesmo. Como disse aí o Sebastião, hoje é um dia bacana para o torcedor, né? Pô, nessa circunstância você ganhar o jogo, a Patrícia Martins, 90 minutos, um chute no gol, vai entender Bustos retranqueiro, com sorte até quando, não sei, af. Na verdade foram 2 chutes, não foi um, foram 2. E pela terceira vez eu falo, diante das circunstâncias a gente não tem hoje justificativa para fazer esse tipo de crítica, tá certo? O José Silva, momentos fantásticos. Bom dia, Alex, concordo com o que você disse sobre o uniforme de ontem. O Santos de camisa listrada e calções e meias brancas fica muito lindo, deveria fazer isso mais vezes. O Tony Moreira, o Juan ontem estava conseguindo ser pior que o Angulo, errando tudo, foi salvo pelo gol. Mas também tem aquela história, o Juan entrou naquela posição da copinha, lembra? Lá no começo da copinha, vindo mais de trás, ele só foi melhorar depois que foi jogar na frente. Mas ainda bem que ele entrou nessa posição, porque foi ali que ele conseguiu finalizar, né? Quem eu não li ainda? Wagner Mendes. Agora um bando aplaude o trabalho do Bustos e a estratégia de ter levado os reservas poupando os titulares para o brasileiro. Se tivesse perdido, esses mesmos pediriam a degola, como tem gente à toa. Wagner, é assim que funciona o futebol. Infelizmente, o torcedor é passional, né? Enfim, no primeiro momento eu não compreendi a estratégia, mas depois que veio a informação do departamento médico que os que não foram precisavam ser preservados, porque a maratona está muito forte, eu entendi completamente. Quem mais aqui? Quem eu não li? O Mário Carlos Silva. Bom dia, Alex e amigos. Como ficou o assunto do outro Lucas? O Lucas Lima do São Bento. Mário de Pindamonhangaba. Eu acho que esse rapaz foi para o Atlético Goianiense. Você sabe, ô Matheus? E foi para algum time, eu acho de Série A ou Série B, eu não lembro o time. Mas ele já foi para outro clube. Só não lembro o time agora. Eu acho que foi o Atlético Goianiense, eu não tenho de cabeça aqui agora. Mas foi-se já, esse aí já era, não vem mais. Tem o Maranhão aí, fica tranquilo. Quem mais aqui que eu não li? Joaquim Neres. Vai ser difícil, Alex. O problema é que o Goulart não tem velocidade, é lento. O Clodoaldo Oliveira. Alex, olha, já não acredito mais nos times que vão à Vila para ficar jogando atrás. Ainda é muito cedo para dizer que o Santos impõe respeito na Vila com este time aí. Pois é, Clodoaldo, só que com o Bustos ganhou todas. Né, Ted? Tomou sufoco, teve problema, mas com o Bustos ganhou todas na Vila. E agora? Né, Ted? Qual é o argumento, né, agora? Né? Na Vila não dá para usar esse argumento. Alex. Olha, Oi, Matheus, diga. O Lucas Lima foi pro Atlético Goianiense mesmo, emprestado. Então, tá jogando lá agora. O Felipe Brandão me avisou aqui pelo sistema também. Eu tinha lido, mas tá por lá o rapaz. É isso aí mesmo. Mais mensagens aqui. O Gerson Moreira. Bom dia, Alex, amigos. Espero que o Bustos dê mais chance aos meninos, igual ele dá ao Júlio. O Heisenberg da Baixada. O outro time ficar o jogo todo com a bola não é tomar um amasso. Nem o torcedor mais pessimista acreditaria que acharia esse gol no final. Não, o Heisenberg, não é tomar um amasso, não. Não é. Se ele ficar com a bola o tempo todo na intermediária, tomar um amasso foi o que o Santos fez contra o Curitiba. Aquilo foi tomar um amasso. Contra o Ituano, aqui na Vila, no Campeonato Paulista, foi um Deus nos acuda. Aquilo foi tomar um amasso. O que o Palmeiras fez com o Santos no Allianz Parque, aquilo foi um amasso. O que a gente viu ontem, os caras pegavam a bola, trocavam, cruzavam, chutavam longe. Quantas defesas fez o John? Aquela no final, antes de sair 1-0, um chute de fora da área que ele espalmou assim por cima, e só. Então, desculpa, você pode pensar diferente. Para mim, tomar amasso é aquilo que aconteceu contra o Curitiba. Os caras martelando, e chuta, e bola na trave, e o goleiro espalma, e 1, 2, 3, 4, 5 escanteios um atrás do outro. Isso para mim é tomar amasso. O que eu vi ontem não foi, não. Aliás, o termômetro é o meu coração. Se ele está batendo tranquilinho, naquela frequência que o cardiologista fala, eu estou vendo o jogo, não estou passando sufoco, estou xingando pouco. O coração está lá. Tum, 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 tum. Tá bom. Amasso é quando eu tenho que ir no intervalo e tomar o remédio. Aquele para baixar, como é que chama? Pressate, que é o que eu tomo à noite. Se eu tenho que tomar esse remédio no intervalo, é porque está tomando amasso.
Entendeu? É uma explicação médica, inclusive, para você aqui. Quem mais aqui? O Godzilla Santista. Ganso destruindo no pó de arroz, Alex. Não vi, o Ganso jogou ontem? Não vi, não. O Eribaldo Teixeira Gadelha. Aliás, para mim, em algum momento, vi a bola ser tocada com mais rapidez e de pé em pé, coisa que o time principal, com um toque em marcha lenta, erra passe toda hora. Bem observado. O Sidney Sakai. O bom é que esses jogadores, tirando o Maranhão, têm contrato curto. O seu Sino Alves. Bom dia, Alex, e convidados da live. Olha, Alex, ganhamos o jogo, mas de novo não teve um chute no gol. Teve 2. O único chute foi o gol. Vi os lances no YouTube. Não vi o jogo. Mas no YouTube eles não editam tudo que precisava ser editado. Tem isso, né? O Jean Carlos, será que quando o Juan começar o jogo mal, o Bustos vai começar a levar ele para o jogo? O Henrique Farinha, tudo bem, Henrique? Um abraço, hein? Ontem eu estava dando uma bisolhada no pré-jogo de vocês lá no Sou Santista. Boa tarde. O maior problema é que há quem queira impor o treinador de sua preferência, ao invés de entender o momento do clube e o elenco disponível. O Abenir mandou... O Abenir sempre está aqui pedindo like. Eu esqueço de pedir dela like aqui, ó, no Boc News também, tá certo? O Henrique confirmou também aqui que o rapaz lá foi para o Atlético Goianiense. O Mazola, boa tarde. O Abel Ferreira usava esta mesma forma de jogar do Bustos quando começou a treinar no Palmeiras. Todos o chamavam de covarde e retranqueiro. O Walter Freitas, torcedor do Santos, só sabe cornetar. O Henrique lembra aqui que o titular do Atlético na volância tem sido o Baralhas. Belo nome para jogador de futebol, né? Gosto. O jogador raiz. O Jean, impressionante como os goleiros do Santos são horríveis na saída de bola. Isso acontece desde a época do Vanderlei. E o Henrique também, amasso foi contra o Curitiba lá, concordando comigo. João Paulo teve 11 bolas em direção a ele. Nas últimas 4 partidas somadas foram 9. Aliás, eu vi essa estatística do Henrique. Eu reforço, só contra o Curitiba os caras chutaram no gol 11 vezes. Ontem, nos últimos jogos, todos foram 9. Agora, o cara chutar na bandeirinha de escanteio e coisa e tal, aí não dá, né? Enfim. Meus caros, 12h31, o Ted tá lá tá com sono, Ted, sexta-feira, sextou. Eu tô com olho em várias frentes aqui. Tá no olho no peixe, olho no diário do peixe, outro no gato e tal. Mas eu sei, hoje, por exemplo, eu estou fazendo aqui porque eu tenho aquela jornada estendida, né, Ted? Hoje tem esporte por esporte e amanhã eu estou de plantão na TV. Então amanhã eu entro 8h30 na TV de manhã, então eu preciso dar uma descansada e tal. A gente já não é mais tão novinho, né? A minha barba tá branca, eu tô no cosplay do Papai Noel, só o Matheus que é novinho e tal. Você já tá aí precisando usar um bonezinho. Então, tem isso, né? Então a gente vai que vai aí dosando. Nós estamos que nem o time alternativo, né, Ted? Só dosando as forças, jogando só na experiência ali para não dar ruim, né? Como diriam alguns. Mas é isso. Vamos nessa. Estão acreditando aí, quem sabe, numa vitória com força completa, digamos assim, quase que toda do Santos contra o Cuiabá no próximo domingo, 18 horas, na Vila Belmiro. E é domingo do Dia das Mães, né? Vamos ver se o Santos não vai ser uma mãe para o Cuiabá, que ele faça a alegria das mamães alvinegras, tá certo? Matheus, obrigado pela presença, um abraço, volte sempre aqui ao programa. Aliás, você já tem carteirinha de sócio aqui do Esporte em Destaque e parabéns aí lá na sequência do trabalho no podcast do Peixão. Aliás, Luiz Felipe Longo está viajando, que eu estou sabendo, ele disse que trará mimos depois da viagem, vai te mandar por Sedex, provavelmente. Um chaveiro, sacanagem, né? Matheus, um abraço. Até a próxima. Um abraço, Alex. Um abraço, Ted, para a galera que acompanhou o Esporte em Destaque. Sempre um prazer participar com vocês, falar do Santos. E vamos confiar aí no domingo uma vitória com o Cuiabá. 10 pontos em 4 jogos, né? Seria... Não, 5 jogos, né? 10 pontos, 5 jogos. Seria espetacular, né, para projeção de Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer que no domingo, Dia das Mães, nós vai conseguir uma vitória. Então um abraço a todos e até a próxima. É isso aí, até porque em breve teremos uma sexta-feira 13 também, acho que é a próxima, né? Então vamos aproveitar a data positiva. Deixa eu agradecer a Ariane Frade, o Alfredo Siqueira Costa, o Carlindo Borges, também que estão nos acompanhando lá pelo Facebook. Ted, um abraço, hein? Bom final de semana, você que é o homem do Só Esporte, do Arquivos 1000 também,
é lá da revista Mais Santos, o nosso multimídia Ted Sartori, o homem da máquina do tempo. Ele carrega este legado de Armando Gomes, o inexorável da vida, agora é com o Ted Sartori. Volte outras vezes aqui ao nosso Esporte em Destaque, tá certo, Ted? Obrigado, Alex, ao Matheus, a todos que acompanharam mais um Esporte em Destaque. Exatamente, estou de plantão na Mais Santos esse final de semana, por sinal. As outras frentes também continuam sempre ativas, mas é exatamente isso, Alex. É o multimídia Ted Sartori. E para terminar, Alex, você falou do Cuiabá, né? Força máxima, né? Parafraseando o hino do Santos, jogue o que jogar, com reserva ou titular, és o leão do mar, né? Um abraço, pessoal. É isso aí, é a camisa do Santos em campo, seja ela branca, listrada, azul, preta, é isso aí, o Santos estando em campo tá valendo e a gente sempre tá torcendo. Alegria, pessoal, o Santos ganhou 2 dias aí para ficar, até o jogo de domingo, aproveitando, tá certo? Meus caros, 12h35, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, e a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira eu estou de volta direto do nosso estúdio digital da Boc News TV com o Esporte em Destaque, analisando tudo da partida do Santos contra o Cuiabá, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um feliz Dia das Mães a todos. Aliás, um recadinho no final, um abraço para o nosso amigo Fábio Coca, que faz aniversário nesta sexta-feira também, então um abraço para o Coca. Feliz Dia das Mães a todos no domingo, bom final de semana. Segunda-feira estamos por aqui. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.